agora a gente recebe aqui no estoque Fernando Pereira, analista da BitGet. Oi, Fernando, obrigado por você estar aqui com a gente vai falar de um assunto quente aí, né? Bem-vindo. Muito obrigado. A gente começa, então, eu queria entender por que a gente está abordando todos esses temas aqui, principalmente porque a gente está falando de uma aprovação, uma sugestão, né, de aprovação das ETFs num relatório do JP Morgan. Que peso tem essa sugestão? Que peso tem as palavras desse relatório nesse mercado que para muita gente ainda é novo, para mim especialmente ainda é bastante novo, mas que já tem um espaço garantido aí na carteira de muitos investidores? Assunto importantíssimo, né? Acho que antes da gente falar sobre o peso desse ETF, é legal explicar o que é o ETF e a importância dele. Sim. O ETF ele é um fundo de investimento que permite que investidores se exponham ao mercado de criptomoedas, né? O mercado de criptomoedas, apesar de chamar muito a atenção por conta da possibilidade de autocustódia dos seus investimentos, das suas criptomoedas, esse tipo de prática não é muito peculiar e interessante para investidores grandes, como grandes custodiantes, players institucionais. Eles não querem custodiar suas próprias moedas, o que soa até contraditório com o propósito das moedas. Mas quando a gente leva isso para um nível institucional, isso acaba sendo um ponto bastante importante. Até, por exemplo, o ouro, né? Qual que é a forma dos grandes players investirem em ouro? Por ETF, por fundos de investimento. Eles não querem custodiar as barras de ouro. O mesmo acontece com as criptomoedas. Então, quando a gente tem no radar a aprovação de ETFs de criptomoedas, a gente vê uma possibilidade de entrada de players institucionais nesse mercado. E um ponto muito importante a gente analisar agora é um relatório que foi emitido pela JP Morgan na última quarta-feira. Na verdade, a gente já tinha indícios de que essa data poderia ser a data da aprovação do ETF de Bitcoin por conta de um relatório emitido pela Bloomberg algumas semanas atrás, onde ela noticiou que a possibilidade de mais ou menos 90% de que um ETF, o primeiro ETF à vista de Bitcoin, saia até o dia 10 de janeiro de 2024, seja realidade. E agora a JP Morgan voltou a afirmar isso no relatório da última quarta-feira, falando que isso provavelmente vai acontecer. A gente teve aprovação de ETF de mercado futuro de Ethereum no começo desse mês, que chamou bastante atenção, mas um ETF de Bitcoin é o que mais chama atenção por conta dos players que estão envolvidos, né? A gente tem grandes nomes como, por exemplo, Grayscale, ARK Invest e até a BlackRock, a maior gestora do mundo, que está de olho e quer lançar um ETF de Bitcoin. E para quem está acompanhando, Fernando, e já tem algum investimento em Bitcoin, muda alguma coisa? Sem sombra de dúvida. Quando a gente olha para essa possibilidade, a gente vê muito dinheiro entrando no mercado. A gente pega a BlackRock, por exemplo, que é uma custodiante que tem mais de 10 trilhões de dólares investidos no mercado. Só para a gente ter base desse valor, é maior do que o PIB anual de países como, por exemplo, Rússia e Brasil. Então, é uma custodiante que tem muito dinheiro, é uma gestora que tem muito dinheiro. E quando a gente vê esse player, né, o maior player do mundo, querendo entrar no mercado, a gente traz uma demanda para a moeda que acaba subindo. Na segunda-feira passada, a gente teve uma fake news emitida aí por um dos maiores portais de notícias do mundo de criptomoedas, falando que esse ETF da BlackRock havia sido aprovado. Foi uma mentira, mas a gente viu o Bitcoin subir 10% de uma hora para outra naquele dia, por conta da demanda que poderia vir ao mercado, e isso acaba trazendo mais volatilidade para o preço. E demorou quanto tempo para desmentir essa fake news? Cara, foi coisa de uma hora, menos que isso. Em 15 minutos o ativo valorizou 10% e depois voltou e acabou fechando o dia na faixa aí de 3, 4%. Então foi um movimento muito rápido. E se em uma hora a gente viu um movimento desse tamanho, imagine quando essa notícia for de fato realidade, o quanto o Bitcoin pode valorizar. E um ponto importante que a gente está vendo no mercado hoje é que essa valorização acabou voltando durante o dia na semana passada, mas no restante da semana a gente valorizou tudo de volta. Então os 10% que a gente valorizou na segunda, ele voltou e agora a gente já chegou ao mesmo patamar de preço. Por quê? Porque os investidores estão entendendo que essa aprovação vai acontecer de qualquer forma. Não foi agora, como noticiou a Cointelegraph, mas ela deve acontecer em breve. Tem um nome para mim aqui, eu não sei se vou pronunciar certo. Tether, é isso?
Tether, aqui no Brasil a gente fala Tether, né? A gente é brasileira. O que é a Tether e por que ela também tá em alta agora nesse mercado? Ponto bastante importante. A Tether, ela é a maior stablecoin do mercado hoje. É uma moeda que ela é lastreada em dólar. O Tether é uma criptomoeda que vale $1. Então, você investir em Tether é a mesma coisa que você investir em dólar. E por que é importante a gente citar essa moeda? Porque um relatório recente mostrou que a maior parte dos investidores brasileiros hoje que investem em criptomoedas, mais de 80% dos investidores de criptomoedas no Brasil investem em Tether. Então ela é uma ótima porta de entrada pelo mercado. E se a gente pega o top 10 ali de capitalização de mercado do mundo, a gente vê a Tether figurando sempre ali entre as 5 primeiras. Então é uma das maiores criptomoedas do mundo. E por que é interessante a gente falar sobre a Tether hoje? Apesar de ser uma das maiores do mundo, é uma moeda que sempre teve um determinado risco, porque ela nunca foi muito clara em relação às suas reservas. A Tether, ela nunca de fato conseguiu comprovar que ela possui todos os dólares que ela diz ter, que ela emitiu. E é por isso que algumas pessoas preferem, por exemplo, investir, quando se fala em stablecoins, em outras moedas, como a USDC, a moeda da Circle, que todos os meses comprova a sua reserva. E a Tether, ela virou assunto nessa semana, porque ela prometeu que a partir de 2024 ela vai comprovar diariamente toda a sua reserva. Então acaba trazendo mais transparência e segurança para o mercado como uma das maiores criptomoedas do mundo. Interessante. E, Fernando, para quem ainda não diversificou seus investimentos, ainda tem algum tipo de receio a esse tipo de moeda, ao Bitcoin exatamente, que tipo de conselho você dá? Aqui a gente tem um público muito focado exatamente nesse tipo de investimento, né? Em vários tipos de investimento, que fogem mais da renda fixa, que arriscam um pouco mais. Quais são os fatores primordiais antes de uma escolha, antes de um investimento e como dar o primeiro passo? Existem diversas formas da gente ingressar no mercado, né? Para aqueles que gostam da ideia da autocustódia, a melhor forma é por meio de uma corretora centralizada ou até mesmo de uma corretora descentralizada, onde você pode comprar seus bitcoins, suas criptomoedas, enviar para uma carteira de sua posse e fazer a autocustódia, como a maioria das pessoas gostam. Mas se você ainda tem um pouco de receio, não está apto a essa tecnologia, uma forma interessante de investir é por meio de fundos de investimentos. A gente não tem o ETF Spot da BlackRock ainda, como a gente comentou, mas aqui no Brasil a gente tem opções interessantes de ETFs que investem em Bitcoin. Então, por meio de um ETF, você pode se expor a criptomoedas. Enfim, são diversas formas e com certeza é um ativo que precisa estar na sua carteira hoje em dia. Exato. E essa notícia mesmo que você trouxe a respeito dessa fake news, né, dessa notícia falsa divulgada na semana passada, isso, de uma certa forma, não abala um pouco a credibilidade do mercado? Ou, na verdade, é o momento também de pensar assim, não tem nada a ver. Quem espalhou a fake news não tem necessariamente a ver com o mercado. Ele poderia espalhar a fake news de qualquer outro papel ou de qualquer outra commodity, por exemplo. Não só poderia, como acontece. A gente já viu diversas fake news sendo espalhadas sobre papéis grandes no mercado que trouxeram bastante volatilidade. É comum no mercado financeiro, a gente já viu isso diversas vezes. E muito pelo contrário, eu acho que não abala a credibilidade do mercado de criptomoedas, muito pelo contrário, uma notícia dela, ela mostra que é o momento correto de estar entrando nessas moedas. Quando a gente vê que um simples tweet, né, uma notícia rápida que foi desmentida, traz uma valorização absurda para uma moeda que já vinha subindo quase 100% ao ano, como o Bitcoin, a gente vê, opa, peraí, aqui eu tenho uma oportunidade de investimento, eu posso estar entrando num momento interessante, já que a gente vê grandes bancos, como por exemplo o JP Morgan, que é um dos maiores do mundo, e grandes plataformas como a Bloomberg, falando que esse ETF, de fato, ele vai ser aprovado, então pode ser um momento interessante de estar investindo e surfar uma possível nova alta do mercado. É isso mesmo. Em termos de plataformas também, são muitas as opções também, né, na hora de fazer a escolha, fazer o investimento, e elas são acessíveis. Exatamente, são acessíveis. Eu mesmo trabalho em uma delas, né, sou gerente de conteúdos da Bitget. É uma das diversas corretoras que você pode estar investindo em criptomoedas, e hoje é muito fácil, né? Um diferencial que a gente tem do mercado cripto para o mercado acionário é que você pode começar com qualquer valor. R$10 que você tiver na conta, você já pode sair comprando uma fração de Bitcoin que a gente chama de satoshis. Perfeito. A gente agradece a sua participação aqui no BMC Stock desta segunda-feira, Fernando, e quando quiser pode voltar para falar com a gente sobre esse tema.
Muito obrigado. 2h19 pelo horário de Brasília. A gente segue acompanhando o nosso mercado. Eu vou trazer agora aqui um destaque, mais uma vez, do dólar, que continua, agora está continua ali perto dos